Olá pessoal, vamos aqui para mais um vídeo com a aula de cálculo 1. Mais uma vez vamos fazer uma revisão da parte de funções, essa já é a parte 3. Vamos precisar de uma parte 4, certo? Mas eu não vou parar o conteúdo da semana mesmo, eu já começo o conteúdo da nossa semana com a parte realmente da disciplina. Então eu vou saltar outras revisõezinhas para vocês no decorrer das semanas. Quinta-feira a gente vai ter o nosso encontro do MITS. Próxima aula a gente vai ter o encontro do MITS e também vai ter um vídeo, que é para a gente fazer aquele sistema de botar a aula gravada na quinta e poder ter os encontros na terça para dar mais tempo aí para o pessoal assistir. Tudo bem? Então essa aqui é uma revisãozinha simples, não vai ter atividade de frequência, certo? Não precisa se preocupar com isso. A gente vai deixar a frequência mesmo para comentar na quinta-feira, nosso próximo encontro. Tudo bem? Lembrando que eu estou gravando na minha residência, não estou em estúdio profissional. Lembrando também que essa aula é de exclusivo para os alunos do professor Hugo Vitor. Não compartilhem com mais nenhum outro aluno. Tudo bem? Boa aula para vocês, bons estudos e vamos nessa. Vamos iniciar a aula de hoje conversando sobre trigonometria. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre ângulos. Ângulos podem ser medidos em graus ou em radianos, certo? Então aquela volta completa em graus seriam 360 graus. Se for medido em radianos, vai ser equivalente a 2π radianos. Então, para a gente guardar a informação que vai ser importante para a gente pode considerar como sendo π radianos equivalente a 180 graus. Essa é uma conversão que você pode utilizar para fazer uma regra de 3, certo? E converter de graus para radiano e vice-versa. Tendo isso em mente, a gente também pode ter uma noção de quanto equivale apenas um radiano. Um radiano, isso aqui vai ser igual a 180 dividido por π. Tudo isso aqui em graus. Então, 180 dividido por π, a gente vai ter que um radiano equivale a aproximadamente, π é o número irracional, aquele 3,14. Então aqui a gente vai ter uma aproximação boa, se a gente utilizar, por exemplo, 57,3 graus. Seria o que mais ou menos equivale um radiano. Tudo bem? Já se eu quero saber quanto equivale 1 grau em radiano, basta eu fazer o seguinte: 1 grau é a mesma coisa que π dividido por 180. Ficou meio apertadinho aqui. Deixa eu dar uma organizada nessas informações. Puxar aqui um pouquinho para o lado. Então, 1 grau equivale a π dividido por 180. Tudo isso em radianos. Então, 1 grau equivale a aproximadamente também, pelo fato de que o π tem aquela aproximação por 3,14, a gente pode aproximar aqui para mais ou menos 0,017 radianos. Seria 1 grau. Então, a gente costuma usar essa conversão de π radiano equivale a 180 graus, e a gente vai ficar com isso, certo? Eu só coloquei esses outros valores para que vocês tenham uma noção de que um radiano existe, certo? E tem como a gente encontrar quanto equivale 1 radiano, 2 radianos, 3 radianos, tendo uma noção de que π radianos é o equivalente a 180 graus. São duas unidades de medidas para ângulos, certo? Guardem, radianos é a unidade mais científica. Graus normalmente é uma unidade mais pedagógica. Cientificamente, artigos e tudo mais, a gente trabalha mais com radianos. Não é errado usar graus, mas é muito mais utilizado o radiano para a parte científica, certo? A gente vai trabalhar com os dois, então saibam utilizar os dois de forma correta. Uma tabela aqui com alguns ângulos, que é interessante a gente saber essa conversão, botei aqui só alguns para a gente, seria, por exemplo, 0 graus equivale a 0 radianos também. O 30 graus equivale a π sobre 6. O 45 graus equivale a π sobre 4.
O 60 graus equivale a π sobre 3. 90 graus equivale a π sobre 2. O 120 graus equivale a 2π sobre 3. É o dobro dos 60 graus. O 135 graus equivale a 3π sobre 4. É o triplo do 45 graus, né? O 150 graus equivale a 5π sobre 6. É 5 vezes o 30 graus. O 180 graus, como a gente viu agora há pouco, equivale a π radianos. 210 graus é 7 vezes o 30 graus, então é 7 vezes π sobre 6. O 225 graus equivale a 5 vezes o 45 graus, então seria 5π sobre 4. O 240 graus equivale a 4 vezes os 60 graus, então seria 4 vezes π sobre 3. 270 graus é 3 vezes o 90, então é 3π sobre 2. E o 360 graus, a volta completa, equivale a 2π, 2 vezes 180 graus. Então aqui é uma noção que a gente pode trabalhar com conversão de graus para radianos, principalmente nos ângulos mais notáveis, usando produtos dos 3 principais, que é o que a gente mais usa, né? O que nós chamamos de arcos notáveis, o 30, o 45 e o 60 graus. Lembrando a vocês que a gente pode ter ângulos maiores que 360 graus, quando a gente dá mais de uma volta no ciclo trigonométrico, né? Ângulos com mais de uma volta, mais de uma rotação. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso já já. Só um exemplo, viu? Para a gente poder botar na nossa frequência e para a gente comentar um pouco essa conversão. Quanto vale, por exemplo, 315 graus se eu passar para radianos, né? Quantos radianos vale 315 graus? Você tem algumas formas de fazer isso. Você pode fazer por uma regra de 3. Π radianos está para 180 graus. Então, x radianos está para 315. Você pode fazer dessa forma. Ou então você pode buscar, dentre os ângulos notáveis, 30, 45 e 60, qual deles vai ser um múltiplo, qual deles vai ser um divisor de 315. Então, você pode ver, por exemplo, que de 30, 45 e 60, múltiplo não, divisor, né? Um dos divisores do 315 seria o 45 graus. Então, se esse ângulo 315 for algum dos múltiplos dos nossos arcos notáveis, tem que ser múltiplo do 45 graus. Você pode ir por essa linha de raciocínio também. Pensando um pouquinho, 360 graus menos 45 vai dar exatamente 315. Então, é uma linha de raciocínio que você pode seguir. 360 menos 45 seria o 315. Então, uma forma de encontrar esse valor seria 2π, que é o 360, menos π sobre 4. Então, você teria como resposta 7π sobre 4. Acho esse raciocínio muito confuso de trabalhar? Se você acha muito confuso, não se desespere. Você pode fazer a regra de 3 normal, como você deve ter aprendido lá no seu ensino médio. Eu vou apagar aqui, certo? Não está errado. Você pode usar esse raciocínio. Mas algumas pessoas acham mais complicado e preferem fazer a regra de 3. O π radianos está para 180 graus, assim como o x está para 315. Aí você faz isso aqui como se fosse uma divisão de frações. Aqui é uma fração, aqui é outra fração. Uma igualdade de frações, desculpa, uma igualdade de frações. Você iguala, divisão não, igualdade. Aqui você vai fazer meios pelos extremos e vai ficar x vezes 180 é igual a 315 vezes π. 180 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Quando você simplificar aí 315 π sobre 180, esse x, que vai ser a nossa resposta, ele vai ser praticamente o que a gente tinha comentado anteriormente. Ficou tão espremidinho. Esse x vai ficar exatamente o que a gente tinha comentado antes, que é o 7π sobre 4.
É só simplificar em cima e embaixo por 45 graus. Então, essa aqui seria a resposta do nosso item A. Item B. Quantos graus vale 11π sobre 12? Eu acho que passar de radiano para grau, algumas pessoas têm mais facilidade. Porque onde tem... Aqui seria 11π sobre 12 radianos. Esqueci de colocar essa informação. Está em radiano. Pronto, eu dei uma ajustada aqui no item B, que estava bem apertadinho. Voltando. Passar de radiano para graus pode ser mais fácil para algumas pessoas do que passar de graus para radianos, como nós fizemos no item A. Porque aqui basta você fazer a seguinte mudança. Onde tem π radiano, você substitui por 180 graus. Então você vai ter aqui 11π sobre 12. Basta você escrever 11, fazer aqui uma divisãozinha para não misturar os itens. 11 vezes... Ao invés de π radiano, eu coloco os 180 graus. 11 vezes 180 dividido por 12. E agora eu simplifico o 18 com o 180 com o 12, o máximo que eu puder, enquanto for possível. Isso aqui vai dar para a gente algo mais ou menos, se eu não me engano, vai dar exato. Quando eu divido em cima e embaixo por 12, vai ficar, e multiplico pelo 11, vai dar 330 graus. Algumas observações interessantes sobre a medida em radiano é que se você tem um círculo de raio R, você tem uma noção sobre o ângulo, você tem uma relação muito boa entre o ângulo de um setor circular com o comprimento desse setor. Se o meu círculo tem raio R, o meu ângulo θ, e esse setor circular tem um comprimento A, esse ângulo θ estando em radianos, nós podemos fazer aqui uma relação entre esse ângulo θ e esse comprimento A, usando uma regrinha de 3. Da seguinte forma, o comprimento da circunferência toda seria a fórmula 2π vezes R. Isso está para o ângulo da circunferência toda, que é o 2π radianos, assim como o comprimento só do setor circular é A, está para o ângulo θ também em radianos. Então aqui seria uma regra de 3 diretamente proporcional, onde você resolve por meio de uma igualdade entre frações. Dessa forma, se você simplificar, fazer aqui meios pelos extremos, você vai ter que 2πr vezes θ é igual a 2π vezes A. E o ângulo θ, ele vai ser 2π A dividido por 2πr. Na verdade, o ângulo θ em radianos vai ser A dividido por R, onde A é o comprimento do setor e R é o raio da circunferência. Isso aqui medido em radianos. Então, um ângulo em... Com isso, a medida do ângulo θ em radianos, ele vai associar ao comprimento do setor circular A com o raio do círculo R. Então, a gente vai ter essa associação e até podemos relacionar a medida do comprimento do setor circular A. Isso vai ser igual ao ângulo θ medido em radianos. Guardem isso, sempre medindo o ângulo θ em radianos, multiplicado pelo raio do círculo. E a gente vai ter esse comprimento para o setor. Uma noção que a gente pode ter do significado de um radiano seria quando essa fração aqui fosse igual a 1. Então, o ângulo θ medido 1 radiano, na verdade, nós temos um círculo de raio R com um comprimento no setor circular também medindo R. Então, essa seria a ideia do que é um radiano. É você ter um comprimento de um setor circular medindo exatamente o valor do raio
da circunferência. Né? Uma interpretação aí para o que seria o radiano, 1 radiano. Né? Gente, estou comentando esses assuntos sobre radiano e grau e fazendo essas mudanças, mas qualquer dúvida vocês podem perguntar lá no nosso encontro do MITS, certo? Onde a gente vai fazer mais exercícios. Eu vou tirar as dúvidas de vocês no encontro. Lá a nível de ensino médio, vocês conheceram as funções trigonométricas como sendo relações em um triângulo retângulo, certo? Então a motivação para a definição inicial, elas são apresentadas dessa forma, como relações dentro de um triângulo retângulo. Assim a gente pode, por exemplo, escrever quem seria o seno de um ângulo θ se esse ângulo θ estiver em um triângulo retângulo, ou seja, o nosso ângulo θ ser um valor entre 0 e π sobre 2. Ou então entre 0 e 90 graus. Né? Esse ângulo θ seria um valor menor do que 90 graus. Então as nossas relações trigonométricas poderiam ser escritas da seguinte forma. O seno seria o cateto oposto, eu vou abreviar, certo? Cateto oposto eu vou chamar de CO. Cateto adjacente seria o CA. O oposto porque ele está de frente com o ângulo θ. Adjacente porque ele está vizinho ao ângulo θ. E a hipotenusa eu vou abreviar como IP. Então nós temos o seno como sendo a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A tangente do ângulo θ é definida como sendo o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A cossecante do ângulo θ é definido pela divisão da hipotenusa, estou enrolando a língua todinha, com o cateto oposto. A relação secante de θ é definida como sendo a razão entre a hipotenusa e o cateto adjacente. E, finalmente, a cotangente é definida como sendo a razão entre o cateto adjacente pelo cateto oposto. Sendo que essas definições elas só fazem sentido mesmo para a gente quando a gente trabalha com um triângulo retângulo. Mas nem sempre a gente vai calcular ângulos envolvendo valores desse intervalo de 0 até π sobre 2. A gente pode querer construir também senos, cossenos, tangente, secante, cossecante, cotangente de ângulos que não estão nesse intervalo. Para qualquer ângulo que a gente possa querer, por exemplo. Então, para isso a gente utiliza um plano cartesiano. É bom deixar claro que para calcular senos, cossenos e tangentes, a gente já tem calculadora à nossa disposição, é só você colocar lá. E normalmente quando você coloca simplesmente o número, é bem provável que a calculadora entenda como sendo em radianos. Então, se você pedir para a calculadora calcular o seno de 30, ela vai pensar que é o seno de 30 radianos. Certo? Então, tomem cuidado para saber qual é a unidade de medida que está sendo colocada na sua calculadora. Mas tem como a gente calcular senos, cossenos, tangentes e as outras relações. Para ângulos fora desse intervalo de 0 a π sobre 2, a gente teria, com o auxílio de um plano cartesiano, pegar aqui, por exemplo, um ângulo dessa forma, a gente teria os quadrantes do nosso plano cartesiano, onde nós temos o ângulo medindo no anti-horário. Está aqui o nosso ângulo θ. Nós temos o nosso ponto nesse plano cartesiano, que eu vou chamar aqui de ponto P, onde ele vai ter coordenadas x e coordenada y. O x vai vir marcado no eixo horizontal, está aqui o x no meu ponto. O meu y vai ser marcado aqui no eixo vertical. Está aqui o y do meu ponto. Eu v'ou chamar assim de x' e y', para não confundir com os eixos. Pronto. Então, todo ponto no plano cartesiano, ele vai poder ser indicado pelo ângulo θ e pelo raio, ou seja, a distância entre esse ponto e a origem. Com o ângulo θ e com essa distância r, eu posso indicar o nosso ponto. E ele também pode ser indicado pelas suas coordenadas no eixo x e eixo y, dessa forma. Repare que com isso nós podemos construir as nossas relações trigonométricas. A gente vai definir
Nessa situação, quem vai ser o seno do nosso ângulo θ? O seno vai ser a coordenada y, ou seja, y', dividido pelo raio r, que seria a distância do ponto até a origem. O cosseno vai ser definido pela coordenada x, que seria x', dividido pela distância r, que é a distância do ponto até a origem, que é o 0, 0. Já a tangente vai ser para a gente a coordenada y, do ponto, y', dividido pela coordenada x, do ponto. Cossecante, nós vamos ter como sendo o inverso do seno, ou seja, a distância r, dividido pela coordenada y do ponto. A secante é o inverso do cosseno, seria a coordenada r, dividido pela coordenada x do ponto. E, finalmente, a gente vai definir a cotangente como sendo a coordenada x, dividido pela coordenada y desse ponto. Então, dessa forma, a gente consegue definir as funções trigonométricas para qualquer ponto dentro do plano cartesiano, independente de se ele vai estar num ângulo agudo, né, de 0 a 90 graus ou não. Ele pode estar aí em qualquer ângulo agora, já que a gente pode pegar qualquer ponto do plano cartesiano, certo? Para cada ponto, a gente define direitinho essas relações, essas funções trigonométricas dessa forma. Gente, qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no nosso encontro do MITS, tudo bem? Existem alguns arcos notáveis que nós somos praticamente obrigados a decorar, seno, cosseno e tangente desses ângulos. E que ângulos são esses? São ângulos que a gente pode encontrar, por exemplo, em um quadrado. Não é o ângulo de 90 graus, na verdade é o ângulo que a diagonal desse quadrado forma com um de seus lados. Se eu tenho aqui um quadrado, ou seja, todos os lados têm a mesma medida, e os ângulos internos valem 90 graus, a diagonal desse quadrado ela pode ser encontrada por meio de um teorema de Pitágoras. Eu não vou fazer o cálculo aqui, boa sorte para vocês fazerem, encontrar o valor da diagonal D em função de L. Eu vou só armar a conta. Diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Se você concluir aqui, você vai ver que essa diagonal é igual a L raiz de 2. Por que eu fiz essa continha? Porque o ângulo que essa diagonal vai formar com um dos lados é um ângulo de 45 graus. É um ângulo de π sobre 4. Então, com isso, a gente pode encontrar seno, cosseno e tangente só desse valor de 45 graus, só do π sobre 4. Então, nós vamos ter que o seno de π sobre 4, de 45 graus, eu botei ali o 45 graus, mas eu vou começar a botar π sobre 4 para a gente se acostumar com radianos, para quem ainda não é acostumado. Seno de π sobre 4 vai valer o cateto oposto, que é L, dividido pela hipotenusa, que é D. Esse D tem praticamente o mesmo valor, dele é igual a L dividido por raiz de 2. Então, esse seno ele vai ser igual seno de π sobre 4. Se eu simplificar o L em cima e embaixo, vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 2. Se eu racionalizar essa fração, multiplicando em cima e embaixo por raiz quadrada de 2, nós vamos ter que o seno de π sobre 4, seno de 45 graus, vai ser igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. O cosseno seria o cateto adjacente dividido pela diagonal, que é o mesmo valor que esse seno. Então, a continha algébrica vai acabar sendo a mesma que você está fazendo aqui para o seno. Ela também vai valer para o cosseno de π sobre 4. Então, tanto o seno como o cosseno de 45 graus vai ser a razão L dividido pela diagonal, que é L raiz de 2. Que o resultado vai acabar sendo raiz quadrada de 2 sobre 2. Os outros ângulos eu faço depois por conta do espaço. Já eu falo sobre os outros. A tangente do π sobre 4, tangente de π sobre 4, ela é definida como sendo o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, essa tangente vai ser L dividido por L. Essa tangente do π sobre 4 é igual a 1. Repare que isso que eu fiz foi para um quadrado genérico, não precisa de valores numéricos no quadrado. Para qualquer quadrado, a gente vai ter essas mesmas relações. Isso é interessante porque a gente pode usar essas relações trigonométricas em qualquer triângulo que tenha um ângulo de 45 graus interno, qualquer triângulo retângulo com esse ângulo interno de 45 graus. Essas razões elas vão valer, certo? Por haver esse cancelamento que a gente está fazendo aqui. Eu não fiz no corte, mas o cancelamento que eu me refiro é cancelar o lado
com o outro aqui embaixo, lá na razão do seno ou do cosseno, né? L em cima e L raiz de 2 embaixo, a gente cancela a medida do lado, cancelamento da divisão. Então aqui a gente já consegue construir, sem precisar de informação a mais nenhuma, quanto equivale o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de π sobre 4. A tangente, o seno e o cosseno do ângulo de 45 graus. Guarda isso aqui que nós vamos agora ver do 30 e do 60 graus, que são os outros arcos notáveis. Eu ia fazer tudo numa página só, mas eu precisei de espaço. Então deixa eu botar outra aqui pra gente. Os outros arcos notáveis a gente vai encontrar em um triângulo equilátero. Então, se eu tenho um triângulo cujos 3 lados têm a mesma medida, todos os seus ângulos internos têm o mesmo valor, eles vão medir 60 graus. Seria o nosso π sobre 3. Se eu baixar a altura relativa a um dos lados desse triângulo, essa altura ela também será bissetriz e mediana. O que seria isso? Mediana porque ela vai dividir o lado oposto em duas partes iguais. Então, se a medida que eu estou considerando aqui L do lado, uma dessas partes vai ser L sobre 2 e vai dividir um ângulo desse ao meio. No caso, se o ângulo todo seria 60 graus, um desses ângulos seria 30 graus. É o nosso π sobre 6. Então aqui a gente pode, com esses valores, encontrar quanto vale a altura desse triângulo. Você pode mais uma vez fazer aí por meio de Teorema de Pitágoras. Nesse caso, a altura forma um ângulo de 90 graus. E você aplica o Teorema de Pitágoras num desses triângulos retângulos, por exemplo, esse que eu estou marcando aqui, com a hipotenusa valendo L e os catetos valendo L sobre 2 e H. Então você vai ter H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado é igual a L ao quadrado. Se você resolver essa equaçãozinha algébrica em função de H, você vai ver que a altura de um triângulo equilátero, tem até uma formulazinha que a gente aprende lá no ensino médio, é igual a L raiz quadrada de 3 sobre 2. E com isso a gente pode encontrar seno, cosseno e tangente desses ângulos. Olha só, por exemplo, no caso do 30 graus, que seria o nosso π sobre 6. O seno de π sobre 6 é o 30 graus. Ele vai ser o cateto oposto ao 30 graus. Oposto a ele, deixa eu mudar aqui a cor para deixar bem claro, seria o que está de frente com 30 graus, é o L sobre 2, dividido pela hipotenusa L. Então eu vou ter L sobre 2 dividido por L. Dessa forma, se a gente fizer aqui uma divisão de frações, ou seja, embaixo desse L de baixo como se eu tivesse 1, e o meu seno de π sobre 6 vai ficar igual a L sobre 2 vezes 1 sobre L. Que nos dá, depois de uma simplificação, que o seno de π sobre 6 vai ser igual a 1 meio. Basta você fazer o cancelamento do L em cima com embaixo. Cancelamento da divisão. Repare que se eu for calcular o cosseno de 60 graus, a gente vai ter praticamente a mesma conta. O que era o cateto oposto do 30 graus vai ser o cateto adjacente do ângulo de 60 graus. Então, quando eu for calcular o cosseno dos 60, que seria o π sobre 3, cosseno de π sobre 3, vai me dar praticamente essa mesma continha que nós estamos vendo aqui. E o resultado final vai acabar sendo o mesmo, que seria 1 meio. Já o cosseno de 30 graus, cosseno de 30 graus, que seria o nosso π sobre 6. A gente vai encontrar calculando, fazendo a divisão entre o cateto adjacente, eu vou colocar aqui mais em cima. Só botar para cá. Fazendo o cateto adjacente ao 30 graus, que seria esse H que a gente acabou de calcular. Ele vai servir para a gente para encontrar o cosseno do 30 graus. Então aqui vai ficar H dividido pela hipotenusa, que é L. Sendo que o H, a gente conseguiu colocar ele em função de L, a altura do triângulo equilátero, em função do lado desse triângulo. Então o cosseno de π sobre 6 vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2 dividido pelo L. Esse L de baixo é como se tivesse 1,
E novamente a gente faz aqui uma divisão de frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O cosseno de π sobre 6 vai ficar igual a L raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso de L, que seria 1 sobre L. Simplificando L com L, simplificação da divisão, a gente vai ter que o cosseno de π sobre 6 vai ser igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Mais uma vez, vale a pena notar que quem é o cateto? Deixa eu mudar aqui as cores, está muito tracinho riscado aqui dentro. Quem é o cateto adjacente do 30 graus vai ser o cateto oposto aos 60 graus. Então, ao calcular o seno de 60 graus, ou seja, o seno de π sobre 3, a gente vai ter exatamente essa mesma conta que a gente fez agora há pouco. Então, o seno de π sobre 6, ele vai ser igual a H sobre L. E fazendo a mesma continha, que eu não sou abestado de fazer a mesma conta de novo, tá aí feita, a gente pode encontrar o valor do seno de π sobre 6. π sobre 3, desculpa, é 60 graus, ó, π sobre 3, desculpa, acontece, gente. Seno de π sobre 3. A gente pensa uma coisa e fala outra. É porque π sobre 3 é os 60 graus, certo? Então, o seno de π sobre 3 é igual ao cosseno de π sobre 6. O seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus. E a tangente, como é que a gente pode calcular a tangente? Acho que aqui não tem espaço, né? Deixa eu salvar essa figura e botar em outra página. Tangente dá para encontrar também. Basta fazer cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem quiser copiar, dá uma pausa no vídeo, copia aí que eu vou acrescentar outra página, tudo bem? Pausa aí o vídeo quem quiser copiar. Lembrando que não é obrigatório, só para quem quiser mesmo. Pronto. Tangente seria o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vamos calcular primeiro a tangente do 30 graus. Tangente de π sobre 6. 30 graus é o π sobre 6. Vai ficar o cateto oposto, que é L sobre 2, dividido pelo H. A nossa tangente de π sobre 6 vai ser igual a L sobre 2, dividido, o H a gente viu que é L raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, essa tangente a gente pode encontrar por meio de uma divisão de frações. Repete a primeira, L sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. 2 sobre L raiz de 3. Está aqui, eu inverti a segunda fração. Fazendo os devidos cancelamentos, ou seja, cancelando aqui o lado com o lado e o 2 com o 2, a gente pode chegar aqui no resultado de que a tangente de π sobre 6 vai ser igual a 1 sobre raiz quadrada de 3. Ao multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, a gente racionaliza essa fração e chega a uma conclusão bacana que a tangente de π sobre 6 é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. Ficou feioso nesse negocinho no meio do caminho? Tá aqui. Menorzinho, mas ficou mais bonitinho. Pronto. A tangente de π sobre 3, a tangente de 60 graus, não é o mesmo resultado. Tomar cuidado. A tangente de π sobre 3 vai ser o cateto oposto ao π sobre 3, é o cateto oposto aos 60 graus. Olha quem é que é o oposto aos 60 graus. Dividido pelo cateto adjacente. Então, vai ser praticamente o inverso dessa fração. Quem está embaixo vai para cima. Quem é o oposto do 30 vai ser o adjacente do 60. Quem é o adjacente ao 30 vai ser o oposto do 60. Então, vai ficar H dividido por L sobre 2. Então, fazendo essa continha, tangente de π sobre 3. Se você não quiser só inverter a outra fração, é só inverter. Troca, certo? E eu recomendo trocar bem aqui, ó. Já está antes de racionalizar, porque aí fica o raiz 3 em cima e 1 embaixo. Você faz essa troca, você já chega na tangente do π sobre 3. Mas aqui, se a gente fosse fazer a conta, já armei mesmo, vamos lá. L raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido por L sobre 2. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar L raiz de 3 sobre 2, vezes L sobre...
A gente inverte, é o 2 sobre L. 2 vai para cima e o L vai para baixo. Aqui. Cancelo o L com o L, cancelo o 2 com o 2 e a gente vai ter exatamente que a tangente de π sobre 3 é igual a raiz quadrada de 3. Esse π sobre 3 é os 60 graus. Então, esses ângulos que a gente acaba decorando lá no ensino médio, a gente decora por causa disso, porque não precisa, na verdade, decorar. Você pode encontrar eles por meio dessas duas figuras, do quadrado e do triângulo equilátero. Então, subtende-se que você tem condições de chegar nesses resultados aqui. Para outros ângulos diferentes desses, outros ângulos agudos, certo? Eu vou deixar claro. Entre 1 grau e 89 graus. Não tem como a gente fazer essa estratégia de descobrir só mesmo com figuras. Talvez alguns poucos até dê, mas são argumentos bem mais complicados. Esses aqui são os mais simples. Então, esses aqui a gente tem quase que uma obrigação de ter eles em mente, certo? A gente vai trabalhar muito com esses arcos, então guarda esses valores, por favor. Tudo bem? Quem quiser copiar, pausa o vídeo e vamos para a próxima parte. A próxima parte que eu trago para vocês é simplesmente aquela tabela que vocês já devem ter trabalhado lá a nível de ensino médio, que nada mais é do que aqueles resultados que eu mostrei para vocês de uma forma resumida, porque a gente não vai precisar ficar fazendo aquelas demonstrações sempre, a gente guarda aqueles valores com a gente e pronto, passa para frente para resolver os problemas. Então, sendo cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus, são os que a gente precisa ter em mente, são os nossos principais arcos, são os que nós chamamos de arcos notáveis. Então aqui nós temos o seno de 30 graus, que é a mesma coisa que o π sobre 6 radianos. Ficou muito apertadinho, não foi? Vou puxar mais para cá. Vou botar aqui da mesma cor que estava. Pronto. 45 graus, que equivale ao π sobre 4 radianos. E os 60 graus, que equivale ao π sobre 3 radianos. Se acostumem com radianos. O seno de 30 graus, 1 meio. O seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Deixa eu fazer aqui um tracinho a mais para separar e não confundir aqui. Ficou feioso? Eu vou organizar, volto já já. Pera aí. Pronto, mais organizadinho aqui. Então, seno de 30 graus, nós vimos que vale 1 meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 graus, o seno. Seno de 30, 1 meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Vamos agora falar em radianos. Cosseno de π sobre 6 radianos, é o mesmo 30 graus. Cosseno de π sobre 6 radianos, é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de π sobre 4 radianos, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de π sobre 3 radianos, 1 meio. Tangente de π sobre 6, raiz de 3 sobre 3. Tangente de π sobre 4 radianos vale 1. Tangente de π sobre 3 vale apenas raiz quadrada de 3. É a maior, não é apenas nada, é o maior dos outros. Tem musiquinhas que o pessoal usa para decorar isso aqui. Boa sorte, certo? Vocês devem ter estudado isso no ensino médio, aqui eu estou só organizando para constar nas nossas anotações da aula de hoje sobre trigonometria. Vamos para a próxima parte. Jogamos o que nós vimos agora há pouco com relação ao 30, ao 45 e aos 60 graus. Dentro do plano cartesiano, a gente consegue encontrar outros ângulos que estão em outros quadrantes, mas tem seno, cosseno e tangente que a gente pode usar mesmo raciocínio para encontrar. Então, lembrando para vocês que no eixo X a gente vai encontrar o valor do cosseno do ângulo, no eixo Y nós vamos encontrar o valor do seno do ângulo, a gente pode marcar todos os pontos que estão à mesma distância da origem. Vamos pegar a distância 1 para facilitar a nossa vida. Todos os pontos que estão à distância 1 vão formar para a gente que a gente chama de ciclo trigonométrico. Então, os nossos ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus, eles ficariam no que nós chamamos de primeiro quadrante. Onde nós usamos, vou botar em radianos esses valores, seria o π sobre 6, o π sobre 4 e o π sobre 3. 30, 45 e 60 graus. Aqui seria o nosso 0 graus. 0 radianos. Então, esses valores aqui a gente já sabe encontrar o valor do seno, cosseno e tangente usando aquele raciocínio que nós vimos agora há pouco, certo?
Nós temos aqui, no caso, o π sobre 2, que seria o 90 graus. Do outro lado, onde nós temos o segundo quadrante, a gente pode encontrar ângulos que estão à mesma altura, ou seja, teriam o mesmo seno que os ângulos notáveis que nós já vimos. E eles vão estar simetricamente separados pelo eixo y, ou seja, o valor do cosseno vai ser numericamente em valor absoluto mesmo, só vai mudar o sinal. Esses ângulos aqui, eles vão ser, no caso, o 2π sobre 3, o 3π sobre 4 e o 5π sobre 6. É os 120, 135 e 150 graus, respectivamente. Então, eles vão ter o mesmo valor do seno. Vejam que a altura é a mesma, ainda está na parte positiva do eixo. Porém, o valor do cosseno deles vai estar na parte negativa, enquanto o cosseno dos outros valores vai estar na parte positiva do eixo. Do π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3 são positivos. 2π sobre 3, 3π sobre 4 e 5π sobre 6 vão ser valores negativos. Aqui nós vamos ter o ângulo de π radianos, que seria 180 graus. Lá no terceiro quadrante, nós vamos ter outros ângulos que compactuam com o mesmo raciocínio para encontrar o valor do seno, cosseno e tangente daqueles três, porém com ambos seno e cosseno com sinais negativos. Então, o raciocínio de encontrar vai ser o mesmo. Os valores que nós vamos encontrar em valor absoluto são os mesmos do 30, do 45 e do 60. Porém, vão obter sinais negativos tanto para o seno, vejam que o y está lá embaixo daqueles valores, quanto para o cosseno. Aqui nós vamos ter o 7π sobre 6, nós vamos ter o 5π sobre 4, deixa eu afastar um pouquinho esse nomezinho aqui do terceiro quadrante, só para ter espaço, 5π sobre 4, e nós vamos ter o 4π sobre 3. 7π sobre 6, 5π sobre 4, 4π sobre 3 estão associados respectivamente ao π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3, com relação a valores absolutos de seno, cosseno e tangente. O que vai mudar vai ser o sinal. Tanto o seno como o cosseno vão ter sinais negativos. Já no nosso quarto quadrante, nós vamos ter também outros três ângulos, outros três arcos, que vão ter, nesse caso, o mesmo valor do cosseno, dos três notáveis que nós já vimos, porém o valor do seno vai ser negativo. Deixa eu colocar aqui esses valores. Opa, acabei apagando aqui um pedacinho do círculo. Acontece. Vamos ver se a gente acerta. Aqui é ao vivo mesmo o negócio, certo? No caso, os ângulos que a gente está marcando aqui no quarto quadrante, a gente vai ter o 11π sobre 12. Nós vamos ter o 7π sobre 4. E nós vamos ter o 5π sobre 3. Esses ângulos que eu acabei de falar são respectivamente associados ao π sobre 6, ao π sobre 4 e ao π sobre 3. Eles vão ter o mesmo valor do cosseno. Repare que o cosseno está para a parte positiva, à direita da minha origem, porém o seno está lá embaixo, o seno vai ser negativo. Então a gente pode usar aquele mesmo raciocínio que nós vimos agora há pouco e encontrar senos e cossenos desses ângulos. A tangente tem um raciocínio bacana, que a gente vai comentar já já nas identidades.
Mas já para deixar registrado, tem um bizuzinho que a gente aprende no ensino médio, não sei se vocês aprenderam dessa forma, que o seno, a tangente e o cosseno, eles têm um sinal positivo no primeiro, no segundo, o seno, a tangente no primeiro e no terceiro, e o cosseno no primeiro e no quarto quadrante. É o que eu aprendi lá na minha época de aluno como setaco 12, 13, 14. O seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante, a tangente nós vamos ver que ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante, e o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Eu não vou me esticar muito onde fica o eixo da tangente, no caso seria tangente à circunferência nessa parte da lateral. E a medida da tangente ela vai ser praticamente o prolongamento do segmento que vai da origem até o ponto. Então aqui já vale uma análise mais cuidadosa, mais delicada com relação à tangente, que eu não vou me esticar muito, certo? Mas caso algum de vocês tenha alguma dúvida com relação ao eixo da tangente, a gente pode comentar mais no nosso encontro lá no MITS, tudo bem? Vamos para as identidades trigonométricas. Na verdade, deixa eu tabelar os valores dos senos, cossenos de tangente de alguns desses ângulos para a gente, tudo bem? Quem quiser copiar, dá uma pausa no vídeo, copia aí. Deixa eu fazer uma tabelinha aqui para vocês. Aqui nós temos uma tabelona de ângulos em graus e radianos. Eu botei alguns, eu acabei nem botando todos os que nós vimos anteriormente, mas foi mais por falta de espaço, certo, gente? E para encontrar seno, cosseno e tangente desses valores, a gente já vê alguns deles, por exemplo, o 30, o 45 e o 60. O seno seria 1 meio, o raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. No caso do cosseno, nós vamos ter raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 meio. E a tangente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Essa aqui praticamente é a mesma tabelinha que nós fizemos lá atrás. Agora nós também podemos falar sobre valores com relação ao 120, 135 e 150 graus. O seno vai ser positivo, porém o cosseno vai ser negativo. Cosseno e a tangente, certo? Então, no caso do 120, 135 e 150, o 150 ele vai ter o mesmo valor do 30 graus. Então, aqui seria 1 meio, aqui seria raiz de 2 sobre 2, e no 2π sobre 3, raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno vai receber o sinal negativo, então vai ficar cosseno de 5π sobre 6, o cosseno de 150 é o mesmo cosseno de 30, com o sinal negativo agora é menos raiz de 3 sobre 2, aqui nós vamos ter menos raiz de 2 sobre 2 no π sobre 4, e menos 1 meio no 2π sobre 3. Já a tangente também vai receber sinal negativo, menos raiz de 3 sobre 3, o do 150 graus, menos 1, o do 135 graus, e menos raiz de 3, o do 120 graus. 210, 225 e 240, eles estão associados, respectivamente, ao 30, ao 45 e ao 60 graus. Então, seno, cosseno e tangente vão ter o mesmo valor absoluto, sendo que agora, tanto o seno como o cosseno serão negativos. Então, 210, 225 e 240 têm o mesmo seno de 30, 45 e 60 exatamente nessa ordem. Então, vai ficar 1 meio, só muda o sinal, menos 1 meio, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, menos 1 meio. E a tangente, ela vai ser positiva, certo? Quando o seno e o cosseno forem negativos ao mesmo tempo, a tangente aqui vai ser positiva. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. No caso dos extremos, a gente pode aqui voltar para o círculo trigonométrico bem rapidinho e observar que, no caso, o 0 graus, ou 0 radianos, ele vai ter coordenadas 1 no cosseno e 0 no seno. Se eu fosse colocar aqui como ponto nesse plano cartesiano, vou mudar até a cor aqui, para ficar mais destacado, vou botar uma cor que eu não estou usando muito, pegar esse rosa bem destacado, agora está destacado. Aqui a gente vai ter o x sendo 1 e o y 0. O que isso significa? Que o x é o valor do cosseno e o y é o valor do seno. É o ponto desse valor no meu plano cartesiano. Lembrando que a origem, o meu 0, 0, fica bem aqui, ó, no centro do círculo trigonométrico. Lá em cima, no 90 graus, que é o π sobre 2, a gente vai ter
0, 1, ou seja, o cosseno é 0 e o seno vale 1. No caso, o π, nós vamos ter menos 1 e 0 como coordenadas, e o 3π sobre 2, eu nem coloquei aqui 3π sobre 2 ao 270 graus, ele teria coordenadas 0 e menos 1. E essas coordenadas vão ser os valores dos seus senos e cossenos. Então, para preencher ali aquela tabela, a gente vai ter o seno de 0 graus 0, cosseno igual a 1, vai ficar rosa mesmo. O seno do 90 graus vale 1, o cosseno vale 0. No 180 graus, o seno vale 0 e o cosseno vale menos 1. No 270 graus, o seno vale menos 1 e o cosseno vale 0. No 360, quando a gente dá a volta completa, e a gente vai ter agora o mesmo valor do 0 graus, que seria o seno igual a 0 e o cosseno igual a 1. A tangente eu vou mostrar de uma forma como sendo uma identidade trigonométrica. Para esses valores que a gente não tem no triângulo retângulo, como 0, o 180 e o 270, a gente vai calcular como sendo a razão entre o seno e o cosseno. Então, uma das identidades que eu vou ilustrar já já é que a tangente de um ângulo ela vai ser a razão entre o seno desse ângulo pelo cosseno do mesmo ângulo. Então, seno dividido por cosseno, 0 dividido por 1 vai dar 0 na tangente do 0 graus. 1 dividido por 0, divisão por 0 não existe. Então, não vai existir a tangente do 90 graus. 180 graus, 0 dividido por menos 1 é 0, enquanto menos 1 dividido por 0, que é a tangente do 270 graus, também não existe. E a tangente do 2π, que é o 360 graus, 0 dividido por 1 seria 0. Então, aqui é uma tabela bem mais completa para vocês. Acho que só está faltando os valores do quarto quadrante. Eu vou deixar para vocês preencherem, certo? Nesses valores. Vai ficar aí como exercício para vocês fazerem. Tudo bem? Vamos agora mostrar essas identidades trigonométricas que eu estava comentando agora há pouco. Vamos começar agora com algumas identidades trigonométricas. Primeiro, as outras relações que eu não venho comentando muito, cossecante, assecante e a cotangente. Então, nós vamos ter que a cossecante de um ângulo, a secante de um ângulo e a cotangente de um ângulo, elas podem ser encontradas só usando as três relações que já comentamos agora. A cossecante como o inverso do seno, a secante como o inverso da função cosseno e a cotangente como o inverso da função tangente. Lembrando que agora há pouco eu mostrei para vocês que a tangente de um ângulo eu posso encontrar ela fazendo a razão seno dividido pelo cosseno. Então a cotangente, por ser o inverso da tangente, eu posso encontrar pela razão cosseno dividido pelo seno. Tem outra forma também de encontrar a cotangente e a tangente, se eu usar as relações inversas, como secante, cossecante. Será que eu consigo, por vocês, colocar a tangente como uma razão da secante da cossecante, ou então a cotangente como uma razão da secante da cossecante? Dá uma pausazinha, pensa um pouquinho e escreva. Vai ser quem dividido por quem para a gente obter esses camaradas. Pensaram um pouquinho? No caso, a tangente do ângulo, eu posso escrever ela como sendo a secante de θ dividido pela cossecante de θ. Não se convenceu disso, não? Pensa, eu vou fazer aqui no rascunhozinho, bem rapidinho. Quem seria a secante de θ dividido pela cossecante de θ, do mesmo ângulo θ? A secante é o inverso do cosseno. A cossecante é o inverso do seno. Divisão de frações, repete a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então isso aqui vai ser o seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo, que a gente tinha comentado que vai ser a tangente desse ângulo. Então, secante dividido pela cossecante vai dar a minha tangente. Já a cotangente de θ eu também posso escrever em função da secante e da cossecante. Vai ser o inverso. Vai ser a cossecante de θ dividido pela secante de θ. Então, aqui são algumas identidades que a gente pode relacionar essas funções trigonométricas entre si. Certo? Principalmente aquelas outras três que a gente não comentou muito. A secante, a cossecante e a cotangente. Nós podemos usar qualquer relação dessas a nosso favor. Vamos ver mais algumas outras identidades trigonométricas.
Lá do ciclo trigonométrico, nós podemos tirar uma outra identidade trigonométrica muito importante, que a gente conhece como relação fundamental da trigonometria. Então, se você olhar lá no ciclo trigonométrico, o valor do x ao quadrado mais o valor do y ao quadrado, isso aqui vai dar igual a 1, que é a distância do ponto até a origem naquele ciclo. E esse x e esse y nós já vimos que vale o nosso cosseno e o nosso seno do ângulo. Então, uma das nossas identidades, a relação fundamental da trigonometria, relação fundamental da trigonometria. Ela é dada por seno ao quadrado de um ângulo. Deixa eu comentar um pouco sobre isso. Seno de um ângulo ao quadrado mais cosseno do ângulo ao quadrado é igual a 1, certo? O que é que acontece? É importante botar esse parênteses para você não pensar que é o ângulo que está ao quadrado. Se não tiver o parênteses, dá aquela falsa impressão de que é o ângulo que você eleva ao quadrado. Não é isso. Você pega o seno daquele ângulo e eleva ao quadrado. Você pega o cosseno daquele ângulo, eleva ao quadrado. Quando somar, isso tem que dar igual a 1. Para não ter que ficar escrevendo esses parênteses, os matemáticos fizeram a seguinte estratégia. Bota o quadrado antes do ângulo. Então ficaria seno ao quadrado do ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Então, isso que eu escrevi agora é exatamente o mesmo que tem em cima. É só uma estratégia para não gerar confusão e não imaginar que é o ângulo que está ao quadrado. A gente coloca o quadrado antes do valor do ângulo. Deixa eu botar aqui na cor correta. É uma outra forma de escrever a mesma coisa. É assim que a gente costuma escrever, certo? Fiquem atentos com relação a isso. E usando essa relação fundamental da trigonometria, nós podemos encontrar outras relações. Se eu dividir todo mundo por cosseno, por exemplo, se eu dividir todo mundo por cosseno ao quadrado do ângulo, a gente vai ter que a tangente ao quadrado do ângulo mais 1 é igual a secante ao quadrado desse ângulo. E se eu pegar a relação fundamental da trigonometria e dividir todo mundo pelo seno ao quadrado do ângulo, nós vamos ter que 1 mais cotangente ao quadrado do ângulo é igual a cossecante ao quadrado do ângulo. Então, nós criamos aqui outras identidades, outras relações trigonométricas que são derivadas da relação fundamental da trigonometria. Nós podemos usar caso a gente tenha necessidade. O que é que essas relações vão nos ajudar? Sabendo um seno de um ângulo, eu consigo encontrar o cosseno dele usando essa relação fundamental da trigonometria. Sabendo a tangente, eu consigo encontrar o valor da secante. Sabendo a cotangente, eu consigo o valor da cossecante. Então, a gente tem essas ferramentas dessas relações fundamentais para nos ajudar nessas situações. Tudo bem? Vamos ver mais algumas identidades trigonométricas. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no nosso encontro do Mix, certo? Mais algumas identidades trigonométricas para a gente. Nós vemos que a função cosseno ela é uma função par. O que é que significa isso? Que o cosseno de menos um ângulo, ou seja, se eu girar no sentido contrário ao sentido anti-horário, o sentido correto, o sentido positivo, não vou falar correto não, o sentido positivo de rotação dentro do ciclo trigonométrico é o sentido anti-horário. Caso eu rode no sentido horário, eu estou pegando um ângulo com um sinal negativo. Nesse caso, o cosseno de um ângulo negativo vai ter o mesmo valor do cosseno desse ângulo sendo positivo. Já a função seno, ela é uma função ímpar. Seria isso. Se você for calcular o seno de um ângulo com sinal negativo, ele vai ser igual a menos o valor do seno desse mesmo ângulo, só com o sinal positivo, com o sinal trocado. Então, característica de uma função par é que o cosseno de menos o valor daquele ângulo vai ser o cosseno do ângulo, e o seno é uma função ímpar. Característica de uma função ímpar é que o seno de menos o ângulo vai ser igual a menos o valor do seno do ângulo quando a gente trocar o sinal, ok? Então, guardem isso para vocês. Outra coisa interessante que a gente pode acrescentar é que existem ângulos que estão mais do que 360 graus, mais de uma volta. Então, por exemplo, um ângulo de 390 graus, deixa eu pegar aqui outra cor para marcar, você teria que girar mais do que uma volta e parar no que seria o nosso outro ângulo equivalente a ele
lá no primeiro quadrante. O 390 graus, ele é equivalente ao 360, ou seja, você dá uma volta completa e ainda anda mais 30 graus. Então, você tem ângulos que são maiores do que 360 graus e eles vão ter valores de seno, cosseno e tangente equivalente a ângulos que a gente já falou lá na primeira volta do ciclo trigonométrico. Então, você pode observar que, com isso, a nossa função seno e a função cosseno são funções periódicas de período que equivale a uma volta, o período a 2π. Então, nesses casos, deixa eu mudar aqui a cor de volta, o seno de 2π mais θ é igual ao seno de θ, e o cosseno de 2π mais θ é igual ao cosseno de θ. São algumas informações que nós já falamos lá na parte de funções, em outras partes gerais desse capítulo, mas não custa nada comentar aqui de novo que a gente está fazendo uma aula mais geral sobre funções trigonométricas. Qualquer dúvida, vocês perguntam lá no nosso encontro no MITS. Vamos para mais algumas identidades, algumas fórmulas que a gente aprende lá no ensino médio. Tudo bem? Nós temos algumas outras identidades trigonométricas que são fórmulas de adições de arcos. Por exemplo, seno de A mais B, cosseno de A mais B, tangente de A mais B. Seno da soma, cosseno da soma e tangente da soma de ângulos. Que fórmulas são essas? Relembrando aqui lá do ensino médio. Seno de A mais B é a soma do seno de A vezes cosseno de B com seno de B, cosseno de A. Já o cosseno de A mais B é uma diferença. Isso aqui vai dar cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de B, seno de A. Finalmente, a tangente de A mais B, tangente da soma, tangente de A mais tangente de B, sobre 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B. Também existem as fórmulas de subtração. Vou botar aqui as fórmulas de subtração. São praticamente as mesmas dessas, mudando alguns sinais. Se ao invés de seno de A mais B nós tivermos seno de A menos B, a gente vai mudar esse sinal aqui central, de mais para menos. Se eu quero calcular o cosseno, ao invés de A mais B, se fosse A menos B, a gente mudaria aqui para sinal de mais aqui no sinal do meio, sinal central. Já a tangente de A mais B, se eu quisesse calcular a tangente de A menos B, a fórmula da tangente da diferença, a gente mudaria os dois sinais que estão aparecendo aí no caso. O de adição vira subtração e o de subtração vira adição. Essas aqui são as nossas fórmulas, as nossas identidades para arcos da soma, a soma de arcos, ou subtração de arcos. Tudo bem? Vamos para mais algumas fórmulas lá do ensino médio para a gente. Continuando com as identidades trigonométricas, nós temos as fórmulas de arco duplo. Se você for lá nas fórmulas de arco soma e substituir ao invés de A mais B por A e A, você vai ter seno de 2A, cosseno de 2A e tangente de 2A, na soma, certo? Então você vai ter aqui seno de 2A, seno do arco duplo, 2 vezes o seno de A, vezes o cosseno de A. Já o cosseno do arco duplo, você vai ter cosseno ao quadrado de A, menos seno ao quadrado de A. Interessante que essa fórmula do cosseno do arco duplo aparece muito com a relação fundamental da trigonometria. Na verdade, não é igual, fiquem atentos à diferença, certo? Tem um sinal de menos, e é cosseno positivo, cosseno ao quadrado de A, menos seno ao quadrado de A. Mas mesmo assim, a gente pode usar da relação fundamental da trigonometria e chegar em outras fórmulas para o cosseno do arco duplo. Isso é bem legal. Já que eu tenho que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado desse A é igual a 1, eu posso isolar, por exemplo, o cosseno. Cosseno ao quadrado de A vai ser igual a 1 menos seno ao quadrado de A. E substituir esse valor do cosseno naquela fórmula do cosseno do arco duplo. E eu vou ter uma outra fórmula para o cosseno do arco duplo. Que seria, quando eu fizer a substituição, vai ficar 1 menos seno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. É um seno ao quadrado de A negativo da substituição e outro menos seno ao quadrado de A que nós já temos aqui. Vai ficar 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de A. Se eu isolar o seno ao invés do cosseno, lá na relação fundamental, botar seno ao quadrado de A isolado e ficar 1 menos cosseno ao quadrado de A, e quando eu for fazer a substituição, nós vamos ter 2 vezes cosseno ao quadrado de A menos 1. Então, aqui é uma outra fórmula, são 3 fórmulas que nós vamos ter para cosseno do arco duplo. Uma delas,
substituindo, onde tem aqui na fórmula do arco soma A e B por A e A, então aqui cosseno de A vezes cosseno de A ficaria cosseno ao quadrado, seno de A vezes seno de A ficaria seno ao quadrado, com o sinal de menos, é o da soma, viu? O sinal de menos. E as outras a gente vai obter utilizando a relação fundamental da trigonometria em conjunto com a fórmula do cosseno do arco duplo. Já a tangente do arco duplo, nós vamos ter 2 vezes a tangente de A dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de A. Então, essas são as nossas fórmulas de arco duplo. Vamos para outras fórmulas que nós também já vimos lá no ensino médio e vamos precisar, né? Eu estou aqui só relembrando fórmulas que a gente já viu ou deveria ter visto e que eu vou precisar lá mais à frente do nosso curso. Tudo bem? Vamos para mais algumas. Fórmulas para arco metade, outras identidades trigonométricas que nós vamos precisar bastante, certo? Eu peguei as fórmulas do cosseno do arco duplo que nós obtivemos quando a gente usou a relação fundamental da trigonometria em conjunto, são essas duas, eu vou fazer algumas manipulações nelas. Eu vou querer isolar esse cosseno ao quadrado de A aqui para a gente. O que é que vai acontecer? Eu vou ter o cosseno de 2A, esse 1 que está menos passa para o outro lado, mais 1. Isso é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de A. Vou mudar os dois de lugar, vai ficar cosseno ao quadrado de A igual a cosseno de 2A mais 1. Só fiz mudar os membros e o 2 estava multiplicando o cosseno ao quadrado de A, vou passar para o outro lado dividindo. E esse quadrado vai passar para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então, o cosseno de A vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de cosseno de 2A mais 1 dividido por 2. Se eu substituir esse A por alguma outra variável, sei lá, θ sobre 2, fazendo A igual a θ sobre 2, isso aqui a gente vai obter o que a gente chama de fórmula do arco metade. Então, o cosseno de θ sobre 2 é igual a mais ou menos raiz quadrada de cosseno. Onde tem A, fica θ sobre 2. Então, fica 2 vezes θ sobre 2, vai ser o meu ângulo θ. Mais 1, tudo isso dividido por 2. É a fórmula do cosseno do arco metade. Fazendo uma manipulação parecida na outra fórmula do cosseno do arco duplo, ou seja, a gente vai isolar o seno ao quadrado de A, nós vamos ter o seguinte, cosseno de 2A menos 1 é igual a menos 2 vezes o seno ao quadrado de A. Agora eu vou mudar eles de lado da igualdade, sendo que eu vou trocar o sinal. Eu vou fazer assim, vou mudar logo de lado, sem ter passado um para lá. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, volta tudo. Eu vou mudar esse camarada, vai para o primeiro membro, porque está negativo já vai positivo. E esse aqui que está positivo passa para o outro lado negativo. Vou deixar só um no seu canto original. Vai ficar, ao invés de ser menos, já vai ficar positivo. Então fica 2 vezes seno ao quadrado de A é igual a 1 menos o cosseno de 2A. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar seno ao quadrado de A é igual a 1 menos o cosseno de 2A dividido por 2. E esse quadrado passa para o outro lado na forma de raiz quadrada. Seno de A é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de 2A sobre 2. Agora, fazendo a mesma alteração, onde o A a gente vai chamar de θ sobre 2, nós vamos ter que o seno do arco metade, seno de θ sobre 2, é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos o cosseno de θ sobre 2. Essas fórmulas a gente pode utilizar muito, certo, no nosso curso. Não sei se o curso de vocês tem a disciplina de cálculo 2, cálculo diferencial integral 2, mas essas duas aqui em particular são mais usadas no cálculo integral, certo? Mas a gente pode brincar um pouquinho também na nossa parte da matéria, que é o cálculo 1. Eu vou tentar inserir ela para vocês já irem exercitando também. Está aqui a forma de relembrar as identidades trigonométricas envolvendo o arco metade. Vamos lembrar mais algumas, ainda tem algumas para a gente lembrar sim. Vamos lá. As próximas identidades trigonométricas que nós vamos falar envolvem transformação de soma em produto. Para mostrar para vocês como é que a gente chega nos resultados, eu vou mostrar um deles.
Eu escrevi aqui a fórmula do seno da soma e do seno da diferença. E o que é que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas equações. Eu vou pegar a equação de cima e somar com a equação de baixo. Como se fosse um sisteminha de equações. Opa! O que é que nós vamos obter no primeiro membro? Vai ficar o seno de A mais B somado com o seno de A menos B. Já no segundo membro, repare que nós temos seno B cosseno A positivo e nós temos seno B cosseno A negativo. Na hora que eu somar essas duas partes, uma positiva e outra negativa, elas vão se cancelar, o cancelamento da adição. Então, a gente vai ter seno A cosseno B, seno A cosseno B, somado com seno A cosseno B. Eu falei 3 vezes, não foi? Sem necessidade. De novo, com mais calma. Seno A cosseno B da equação de cima vai somar com seno A cosseno B da equação de baixo. Eles são iguais. Quando eu somar, vai ficar 2 vezes seno A cosseno B. Tudo bem até aqui? Agora eu vou fazer uma mudança de variável. Nós vamos fazer A mais B igual a P. E vamos fazer A menos B igual a Q. Se eu fizer dessa forma, eu vou ficar com seno de P mais o seno de Q no primeiro membro da minha igualdade. Já no segundo membro, eu precisaria saber os valores de A e B em função de P e Q. Então, como é que eu descobriria esses valores? Resolvendo o sisteminha aqui do lado. Se eu somar essas duas equações, o que é que vai acontecer? A mais A vai ficar 2A, mais B com menos B cancela. Isso aqui vai ser igual a P mais Q. Então, nós vamos ter que o nosso valor do A é igual a P mais Q sobre 2. Então, aqui vai ficar 2 vezes o seno de P mais Q sobre 2, vezes o cosseno. O meu B eu posso descobrir substituindo o valor do A em uma dessas equações. Então, vai ficar A mais B é igual a P. Nós vamos ter, então, que P mais Q sobre 2, que é o valor do A que nós encontramos, mais B é igual a P. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter que o P mais Q sobre 2 passa para o outro lado menos. Meu B vai ser igual a P menos P mais Q sobre 2. Tirando a minha MC aqui vai ficar 2P sobre 2. E o meu B vai ser simplesmente 2P menos P é P menos Q sobre 2. Então, vai ficar 2 seno P mais Q sobre 2 vezes o cosseno de P menos Q sobre 2. Deixa eu apagar esse face aqui só para ficar bonitinho. Pronto. Essa aqui é a minha fórmula da transformação de uma soma em produto, que vai ser muito útil também lá no cálculo diferencial integral 2, se tiver na grade de vocês. Qualquer coisa que é só relembrando algumas identidades trigonométricas do ensino médio. Tem outras também, que seria a transformação da diferença, né? Seno de P menos Q num produto, transformação de cosseno da soma num produto. Essas eu não vou demonstrar, a ideia é bem parecida, é bem a mesma. Eu vou só escrever elas para vocês, tudo bem? Então nós vamos ter o seguinte, deixei aqui já preparado. Transformação de soma em produto, como nós vimos agora há pouco. Seno de P mais Q, a gente vai transformar em 2 vezes seno de P mais Q sobre 2, vezes o cosseno de P menos Q sobre 2. Se eu tivesse que fazer uma diferença, ou seja, seno de P menos seno de Q, o que é que ia mudar? Ia mudar os sinais internos. Aqui ia ficar menos, no caso, 2 vezes seno de P menos Q sobre 2. E na segunda parênteses vai ficar cosseno de P mais Q sobre 2. Ia ter essa alteração, certo? Pode verificar lá no sistema, lá no sisteminha anterior. É só ao invés de você fazer uma soma, você fazer uma diferença, você subtrair. Tudo bem? Vai chegar naquele resultado. Bem parecido a continha. Cosseno da soma. Como eu quero transformar o cosseno da soma de dois ângulos num produto. Isso aqui vai ficar como? Vai ficar 2, deixa eu mudar aqui a cor do pincel. 2 vezes o cosseno de P mais Q sobre 2 vezes o cosseno de P menos Q sobre 2. Repare que o seno da soma e da diferença eles se misturam, né? Fica 2 vezes seno vezes cosseno. Já o cosseno da soma não se mistura, é 2 vezes cosseno também. Já o cosseno da diferença, aqui a minha resposta vai ser menos 2 vezes o seno
de P mais Q sobre 2 vezes o seno de P menos Q sobre 2. Todas essas fórmulas são obtidas com manipulações parecidas que eu fiz anteriormente, certo? Eu fiz só uma para ilustrar para vocês. E aqui a gente vai encerrar essas nossas fórmulas de transformação de soma em produto. Gente, a gente vai ficar com essa identidade trigonométrica, já foi muita coisa mesmo. E na nossa próxima aula, lá no nosso encontro do MIS, a gente pode fazer alguns exercícios para treinar e para tirar algumas dúvidas, certo? Aqui é realmente para fazer uma revisão para vocês de ensino médio, para quando a gente precisar, a gente possa usar essas ferramentas aqui no nosso curso. Tudo bem? Tchau, tchau para vocês. A gente se encontra lá no nosso encontro do MIS.